Olá, tudo bem? Há cerca de 3 meses, em setembro, eu estive em Belo Horizonte e realizei uma série de entrevistas, tirei cópias de vídeos, cópias de documentos e para contar uma história que ela vem assombrando o Brasil desde 2005, mas ela nunca foi devidamente contada. Foi conhecida pelo nome de Mensalão, já teve o nome de Lista de Furnas, já teve o nome de Lista do Valério, ou também outros nomes menores, e existem personagens também muito conhecidos. Aécio Neves, Eduardo Azeredo, Valfrido Mares Guia, várias pessoas que frequentaram Clésio Andrade, frequentaram o noticiário. Mas, de maneira geral, reina a impunidade, de maneira geral. Reina a impunidade neste caso. Mas o objetivo desta série é entender o que acontece na política brasileira, o que está por trás das ações políticas e por que uns gozam de impunidade, outros não. E como é que nasceu esta ideia da série de reportagens? Eu soube que o delegado Rodrigo Bossi de Pinho, que investigou este esquema durante alguns anos, ele tem hoje uma doença grave, está em fase terminal, uma doença que pode até ter sido adquirida em razão do estresse que ele teve por conta dessa investigação. Ele passava muitas horas, 18 horas por dia, nas fases agudas dessa investigação, cuidando do inquérito. E ele concordou em me dar entrevista. Ele não disse tudo, porque parte da investigação está ainda sob sigilo. Mas o que ele contou foi o suficiente para que eu fosse atrás de outras fontes, recolhesse outros documentos e começasse a contar, e contasse, essa história que você começa a acompanhar hoje. Eu peço a você que veja o vídeo, participe, comente e agradeço já antecipadamente pelo prestígio da sua audiência. E convido para que você me acompanhe neste trabalho que objetiva contar um pouco da história do Brasil, um pouco desta história que, vez ou outra, você acaba se deparando, seja na forma de uma reportagem, de um vídeo, mas nunca uma reportagem completa, com começo, meio e fim. Não tenho a pretensão de esgotar esse assunto, mas este trabalho tenho certeza de que vai ajudar você a entender um pouco do que está por trás do teatro da política. Vamos acompanhar. Vamos juntos nessa jornada. Bom, primeira coisa, a gente iniciou esse processo do acordo foi junto com a Polícia Federal. O que aconteceu? Existe ainda um inquérito já antigo, investigado aqui em Minas, sobre um documento que a gente denominou a Lista do Valério. Esse documento foi entregue no original por um advogado chamado Dino Miraglia, que era advogado do delator Newton Monteiro. Esse documento foi protocolizado no original no Supremo Tribunal Federal. E deveria ser o documento mais importante do chamado Mensalão Tucano, porque esse documento, em tese, contém a movimentação de Caixa 2, a planilha de Caixa 2 da campanha governador de 98, a campanha que não elegeu Eduardo Azeredo. Na realidade, eu não decidi enfrentar porque eu quis enfrentar. Eu comecei a trabalhar para uma série de clientes, um veio trazendo o outro. Os bons resultados vieram me trazendo novos clientes. E com isso eu fui direcionando para um lado que realmente é perigoso em Minas Gerais, que é desafiar essa estrutura política, organizacional, jurídica, que está montado no Estado há muitos anos. Então o Estado é um Estado tradicionalmente violento, é um Estado tradicionalmente político, é um Estado tradicionalmente de acordos e grandes acordos, que
as pessoas se vendem com muita facilidade. E isso, quando você vem num formato que não encaixa nesse perfil de acordões e de vendilhões, e que você quer lutar por alguma coisa que você acha certa, o caminho que eles têm para te parar é destruindo a sua credibilidade. E isso não foi só comigo, o número de vítimas no estado é enorme. Conseguiu porque eles arquivaram, eu fui preso, aí me execraram de tudo quanto é, como o maior estelionatário do Brasil, né? Me puseram, conseguiram me colocar eu contra o Ministério Público, eu sempre fui testemunha do Ministério Público, da Polícia Federal, fizeram uma baderna com a minha vida, né? Usaram a banda podre do Ministério Público, que o Ministério Público tem gente séria, né? Mas tem gente que não presta, tem bandido, infelizmente tem bandido dentro do Ministério Público, né? Como infelizmente em todos os órgãos, né? Como tem juiz bandido, como tem ministro bandido, infelizmente, tem que falar a verdade. Então, como tem delegado bandido, eles fizeram tudo para me acabar com a minha vida, né? Porém, quando eu comecei a acusar, Aécio Neves era simplesmente o candidato favorito a presidente do Brasil. E eu já acusava com muita insistência e com muita prova. Marco Aurélio Caroni, jornalista, dono do Novo Jornal, o jornal mais crítico da época do esquema da Aécio, chegou a ficar preso injustamente, foi absolvido depois, teve 9 meses de prisão injusta, inclusive solitária. E foi quem mais apurou os crimes do governo do Aécio Neves. E um desses apurações, uma dessas revelações, um dos documentos que ele obteve foi a respeito do esquema do mensalão que continuou no governo do Aécio. Como é que é essa história, Marco Aurélio? Assim que o Eduardo Azevedo terminou o mandato dele, entrou Itamar, e Itamar suspendeu todos os contratos com a SMPB e com a DNA. E ficaram suspensos. Assim que o Aécio assumiu, através da Secretaria de Governo, Danilo de Castro e Frederico Pacheco, foram celebrados aditivos e os contratos foram todos restabelecidos, certo? Não foi uma coisa informal, foi uma coisa contratual, certo? Inclusive tem toda a movimentação financeira dos contratos, o que eles faturaram, tudo direitinho. Certo? Na verdade, esses documentos eram para ter permanecido na CPI do mensalão, porque eles foram enviados tanto para a CPI quanto para o ministro Joaquim Barbosa, que era na época o relator do caso do mensalão no STF. O ministro Joaquim Barbosa não deu prosseguimento e os documentos sumiram na CPMI. Tanto é que hoje, há uns tempos atrás, foi feita uma denúncia, e eu não sei como está hoje, mas para apurar o desaparecimento de documentos na CPMI. Os documentos desaparecidos são esses. Você tem esses documentos? Tem todos eles. Como é que você conseguiu esses documentos? Esses documentos chegaram para mim por volta de setembro de 2013 pelo correio. Uma pessoa que talvez estava insatisfeita com o que estava acontecendo, acredito que de dentro do governo, porque esses documentos são de dentro do governo. O Novo Jornal, como você disse, era um jornal que realmente publicava as matérias com independência em relação ao governo tucano, me enviou por correspondência todos esses documentos assinados, chancelados, quer dizer, documentos que comprovam que o esquema continuou dentro do governo tucano. Você chegou a divulgar isso no Novo Jornal? Cheguei. Inclusive publiquei todos os documentos. E por que esses documentos não estão mais na internet? Não encontram esses documentos? Porque eles tiraram o Novo Jornal do ar, certo? E fizeram
uma equipe de São Paulo especializada nessa área, fez uma busca em tudo que existia na internet, apagando os links. Hoje, as matérias do Novo Jornal, quando você acha, é porque elas foram transcritas por um outro portal ou por um outro site. O Novo Jornal, quando eu fui preso, ele foi tirado do ar e o servidor foi apreendido, certo? E agora, inclusive, o juiz determinou que já que não foi nada provado, eu fui absolvido nos inquéritos, o juiz determinou que me fosse devolvido os equipamentos e inclusive os servidores, e aí ninguém sabe aonde está. Quer dizer, é por esse motivo que esses documentos não estão na internet. Mas eu vou disponibilizar eles para você. Tá certo. É uma denúncia muito grave, né? Que poderia ter, inclusive, mudado a história do mensalão lá atrás, né? Sim, porque o mensalão era um esquema de corrupção, de propina, montado com duas agências em Minas Gerais, SNBB e DNA, que funcionou durante o governo de Azeredo, que inclusive é motivo de uma condenação por parte do governador Azeredo. Mas esse esquema não cessou aí. Realmente ele esteve suspenso temporariamente no governo do Itamar Franco. Mas assim que o Aécio tomou posse, ele celebrou novos aditivos, restabelecendo todos os contratos. Inclusive tem toda a movimentação financeira do contrato, tem tudo. E eu paguei um preço muito alto por isso. Com essa estrutura, enfrentar essa estrutura em Minas não é o padrão. O padrão é se acomodar e fazer parte da estrutura. E eu nunca concordei com isso e resolvi continuar lutando e seguir lutando. Enquanto eu tive força para lutar, eu lutei. Até a hora que eles conseguiram atingir todos os objetivos dele, que era jogar minha reputação no lixo, me transformar num bandido, coisa que eu nunca fui. Eu nunca tinha sido processado, nunca tinha tido processo de ética na OAB. E aí você vê que o esquema é muito bem montado, porque as operações e as articulações, elas são feitas comando, sem desmando. Os fatos dessa lista são prescritos. Todos prescritos. Então não tem como incriminar ali em processo de corrupção nem nenhum político, nem nenhum empresário, ninguém. Porque aquilo ali está tudo prescrito, aconteceu em 98, né? A primeira coisa. Agora, para nós, a autenticidade dessa lista, ela é fundamental por uma coisa que a gente deve distinguir de início. Não existem dois mensalões, não existe um mensalão do partido tal ou um mensalão do partido outro. Não existe um mensalão mineiro, um mensalão federal, é tudo um mensalão só. Ele começa em 94 e, em tese, pode não ter terminado ainda. São os mesmos atores envolvidos, as mesmas empresas, os mesmos beneficiários, que isso vem se perpetuando desde 94, no mesmo esquema que foi desenvolvido em Minas Gerais, de utilização de empresas de publicidade para contratos fictícios, lavagem de dinheiro, etc. e tal. Então isso, não existe um partido. O dinheiro que sai dessas arrecadações, ela vai para diversos partidos. E tem dois objetivos básicos. O primeiro deles é arrecadar dinheiro para a campanha. Ganhou a campanha, esse dinheiro desse caixa passa a pagar a oposição. Para quê? Para aprovar as matérias de interesse do governo. Então, durante as campanhas, não paga só um partido, paga todos os partidos, inclusive da oposição. Então vamos fazer uma suposição, hipotética, lógico. Se
um candidato está arrecadando para um partido, por exemplo, o PSDB. A gente sabe que PSDB e PT são oponentes. Então, eles estão arrecadando para o PSDB, mas também financiam a campanha dos candidatos de oposição. Aqueles que têm mais condição de serem eleitos. O que acontece? Quando esse candidato de oposição ganha, na verdade ele vira uma pseudo-oposição. Ele vai a palanque para fazer oposição falada, mas na hora de votar, ele vota a favor, porque ele foi bancado com dinheiro da suposta oposição. Então, na verdade, não existe oposição. É o que eu costumo falar, que é igual jogo de futebol. A gente fica digladiando do lado de fora e depois os jogadores saem para tomar chopp juntos. É exatamente a mesma coisa na política. Mas de qualquer forma, não tem só político, né? Pelo menos da lista do Valério, que essa lista que eu já vi, eu tenho essa lista. Não é. Vocês têm nomes de juiz, você tem a gente desembargador, ministro. A gente não pode falar aqui, ó, é só para pagamento político. Não é. Essa arrecadação ela existe para fazer política. Então essa arrecadação existe para pagar, né, para romper qualquer obstáculo. Então, se o obstáculo está no judiciário, então nós vamos pagar o judiciário. Se está no Ministério Público, nós vamos pagar o Ministério Público. Se está em outro órgão, nós vamos pagar a polícia, nós vamos pagar particular, nós vamos pagar perícias, nós vamos pagar o que tiver que pagar para a gente atingir os nossos objetivos políticos. Então não é só político que figura nessa lista, figura juiz, figura promotor, figura procurador. E eles te cercam, te sufocam, te oprimem, te machucam na coluna vertebral. Assim eles atingem seus braços, as pernas, seu pescoço de uma vez só. E o golpe é assim, o golpe não é para matar, o golpe é para aleijar. E mais uma vez, eu convido você a acompanhar esta série de reportagens. Esclarecer situações nebulosas é o papel do jornalismo. Discutir, proporcionar a discussão é o papel do jornalismo. Sem censura, sem compromisso com A, sem compromisso com o B. Até o próximo vídeo.